Televisão Santomense, Jornal das Sextas. Boa noite. O governo já tem mobilizado US$1 milhão para reabilitar o troço de estrada que vai de Almeirim a Milagrosa. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro esta semana, quando inaugurava a estrada que liga Palha, Cabeça Cal a Caixão Grande. O que está a demorar, segundo o chefe do governo, é o lançamento do concurso público, cujo processo depende também da intervenção de outros setores. De Almeirim para Milagrosa, que é um troço grande, já conseguimos mobilizar US$1 milhão para esse troço. O que está a demorar é o concurso público e esses processos que não dependem de mim. O meu trabalho é arranjar dinheiro e outras instituições têm que fazer o resto. E há muitos trâmites ainda a fazer. Mas esse troço também nós vamos fazer porque o dinheiro já existe. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou as obras de requalificação da estrada que liga a cidade capital a Guadalupe. Jorge Bom Jesus manifestou-se satisfeito com o nível dos trabalhos no terreno. Foi na manhã desta quinta-feira, depois de ter passado por algumas localidades onde o governo realiza obras, que o primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus, esteve nas obras da estrada que liga a cidade capital a Guadalupe. Obra que está a cargo da empresa ACA e que se apresenta bastante avançada. O asfalto neste momento estamos a pavimentar, temos cerca de 3,5 km prontos de bases e regado com impregnação para aplicar asfalto, no qual para a próxima semana está completamente concluído. E estamos a dar início ao novo troço de bases que vai desde aqui do Rio Melo até à Manga, que contaremos quando terminarmos esse asfalto que termina aqui junto já ao Rio Melo, quem desce, e iremos dar continuidade até à Manga já no início do próximo mês. O líder do MLSTP-PSD, que chefia o atual governo de coligação, olhou de perto os trabalhos de fundo que estão em curso, manifestou-se satisfeito com a dinâmica deste projeto estruturante para o país. E é essa estrada número 1, que é um modelo, um padrão de estrada do futuro, com todas as suas valências em termos de telecomunicações, energia. Portanto, tudo isto está preparado para que ela seja uma referência de estrada do futuro. Portanto, uma verdadeira construção. Uma estrada acima de 13 milhões de dólares com o apoio e financiamento do Banco Mundial. Durante a visita, o chefe do governo fez uma resenha dos projetos estruturantes deste governo e falou também da rede elétrica que vai para o sul do país e da estrada que permitirá melhor circulação de Ribeira Peixe a Porto Alegre. Estamos a levar energia elétrica até Porto Alegre, portanto, dentro da rede da EMAI, mas também a reabilitação dos 18 quilômetros de estrada, também até Porto Alegre. Portanto, esses são grandes projetos, mas também já estamos a lançar obras de projetos que vão continuar em 2023. Por isso o projeto da Marginal, orçado em cerca de 25 milhões de dólares. Portanto, com os financiamentos do Banco Europeu de Investimento e a outra parte da Holanda. Portanto, o concurso internacional já foi lançado, portanto, é outra grande obra. O líder do MLSTP-PSD, que por conseguinte é primeiro-ministro e chefe do 17º Governo Constitucional, manifestou-se igualmente feliz com a conquista do projeto de alargamento da pista do Aeroporto Internacional e do recente acordo para a construção dos portos em águas profundas de São Tomé e Príncipe. O alargamento da pista do aeroporto em 580 metros. Portanto, uma parte para o mar e outra parte para a terra. Outro projeto que, portanto, o concurso foi lançado, portanto, já está em curso e arranca também no primeiro semestre de 2023. Portanto, tudo isso para dizer que há uma dinâmica, sem falar de outras
outros pequenos projetos e várias obras que estão em curso. Não nos esqueçamos de outro colosso em termos de obra estruturante, que é o Porto de Águas Profundas. Portanto, este porto sonhado, esse porto acostável, acabamos de assinar, portanto, este projeto com um consórcio ganês, angolano, portanto, as coisas já estão equacionadas. São projetos que só estão a ser possível agora que a pandemia de Covid-19 devolveu a paz ao mundo e a São Tomé e Príncipe. Um centro comunitário multiuso foi colocado hoje à disposição da população, pescadores e baleias da localidade de Praia Melão. O espaço foi inaugurado pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus. Por se tratar de uma obra de enorme relevância para esta localidade do litoral do distrito de Mizoche, juntou na sua inauguração toda a população da Praia Melão. O momento foi de festa. O Centro Comunitário Multiusos, que servirá sobretudo para a conservação de pescado, foi inaugurado pelo chefe do governo, Jorge Bom Jesus. O edifício que agora inauguramos vai nos ajudar a resolver problemas de fornecimento de material de pesca, ajudar as baleias a encontrar uma outra forma de fazer negócio de peixe. E esse centro, começa a dizer, pertence a todos os pescadores e baleias de Praia Melão. E desde já prometemos conservar esse centro, dar manutenção ao centro, para que esse centro corresponda à realidade que foi construída. Queria também salientar, pedir ao governo que continue a apoiar os pescadores e baleias, porque são os maiores fornecedores da proteína animal em São Tomé e Príncipe. Apoiar jovens pescadores também que estão na dificuldade, pescadores da terceira idade, que deram tudo de si e hoje em dia encontram situações totalmente degradadas. Estou cá para manifestar uma enorme alegria. Estou cá a representar, está a falar, está a fazer. Está a falar, está a fazer. Vocês estiveram este centro nos anos 80. Passaram muitos governos. Ninguém olhou que é necessário haver um centro comunitário em Praia Melão, mas onde há inteligência, onde há força de vontade para trabalhar para o povo, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e podemos fazer muito mais se vocês quiserem. Um esforço do governo que contou com o financiamento da União Europeia. O que é que estão a ver do outro lado da rua? Há um novo centro. Isto é que interessa. Falar só não interessa. O que interessa é o resultado. O centro está aqui, nunca vai sair daqui e é para servir a população de Praia Melão. Isto é que interessa. Mas, como eu digo, forças a Sacha, é preciso dinheiro. A União Europeia é que nos ajudou. Nós agradecemos também a colaboração, o financiamento é mais de 90 mil dólares, portanto, para que este centro estivesse aqui para servir os pescadores, as baleias e a população de Praia Melão. O Centro Comunitário de Praia Melão está dividido em 7 espaços que comportam, por exemplo, uma loja de materiais de pescas, sala de entretenimentos e sala para conservação de pescados. A cafla kuma michidage sofre moala vebatiome. Awa chapichiboca ele mande chilengala. Portanto, temos que lutar todos. Se ela não se ajuda não, para não ajuda não se, para não tudo a ajuda São Tomé com Príncipe. Tudo tela de mundos que avança. Não na capô fica atrás com Gonjifa. Se ela não avançar. E é nesse sentido que estamos a trabalhar em conjunto. Bulauê local animou a celebração.
Banco Internacional de São Tomé e Príncipe anunciou esta semana uma linha de crédito de 1 milhão de euros com juros bonificados para o financiamento do empreendedorismo jovem aprovados pela incubadora das empresas são-tomenses. O financiamento resulta de um protocolo que o BISP rubricou com o Governo através do Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo. No Jornal das Sextas está o coordenador comercial do BISP, Ezequiel Costa. Boa noite. Boa noite, José Bossas. O dinheiro já está disponível e há já muita corrida dos jovens empreendedores na tentativa de beneficiarem desta linha de créditos. Boa noite, José Bossas. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, clientes do BISP. E uma boa noite muito especial aos jovens empreendedores de São Tomé. Respondendo à questão do José Bossas, dizer que, efetivamente, nós temos o dinheiro disponível. A partir do momento que lançamos a linha, existe 1 milhão de euros disponíveis para ser emprestado aos jovens empreendedores de São Tomé e Príncipe. E já há muita corrida dos jovens para beneficiarem desta linha de crédito? Acredito que sim, que estamos numa fase em que os projetos estão a ser entregues à incubadora. Portanto, o projeto é primeiramente entregue à incubadora e a incubadora faz a sua primeira triagem e após a triagem é enviada ao banco para fazer a análise econômica e financeira e a aprovação ou não do projeto. Portanto, e quais são os critérios na atribuição deste crédito para além desta avaliação pela incubadora? Essa triagem significa exatamente o quê, Ezequiel? Portanto, a nível da incubadora vão avaliar o projeto, não é? A viabilidade do projeto. Depois, a incubadora, após a aprovação do projeto, envia ao banco e nós fazemos a análise econômica e financeira do projeto, ou seja, ver se o projeto é tecnicamente justificável, tendo em conta a nossa realidade do país, e também se for econômica e financeiramente viável. Neste aspecto, avança-se com a aprovação da operação, se reunirem as condições. E quando é que um projeto é tecnicamente viável, para melhor compreensão dos nossos telespectadores? Um projeto tecnicamente viável tem muito que se lhe diga. Portanto, primeiramente, temos que ver se o que o investidor quer fazer enquadra-se na nossa realidade, responde às expectativas do mercado. Portanto, aquela parte técnica toda que é feita, se justifica ou não fazer aquele negócio que a pessoa pretende fazer. Porque há muita gente que quer fazer negócio, quer ganhar dinheiro, mas é preciso saber se, no contexto atual, aquele investimento vai gerar fluxos ou não. Portanto, é toda essa análise que se faz. Depois é a parte financeira, a viabilidade econômica e financeira do próprio projeto, ou seja, se o negócio vai gerar fluxos suficientes para rentabilizar o proprietário da empresa ou a pessoa individual e também para reverter ao banco o montante da prestação. Portanto, o crédito tem um horizonte temporal de 5 anos e é preciso equacionar tudo isto, que se dentro dos 5 anos a pessoa consegue pagar os seus compromissos com o banco. O BISP vai financiar apenas 80% do custo total dos projetos a serem aprovados. Por que só 80% e não a totalidade do financiamento proposto? Na regra bancária, o investidor deve participar na atividade. Portanto, o banco não substitui o empresário. É preciso repartir o risco. Qualquer investimento que nós tenhamos que financiar, normalmente o banco quer participar na atividade, não substituir o empresário. Ou seja, é necessário que o empresário entre com algum capital próprio. E esse capital próprio, é bom explicar aos telespectadores e aos empreendedores que não precisa ser em dinheiro, de forma pecuniária. Portanto, pode haver investimentos feitos, um empresário que tenha, um empreendedor que tenha, por exemplo, vai fazer umas instalações e já tenha, vai vender algum equipamento e já tem as instalações feitas, vai-se avaliar aquela instalação, portanto, pode entrar com uma componente de capital próprio no negócio. Daí a tal questão dos 80% que é financiado. É desejável que seja. Qual é, digamos, o limite
não é? O teto mínimo e máximo a ser financiado. Portanto, o limite mínimo é de 24.500 dólares, estamos a falar no equivalente a 1.000 euros, e o limite máximo, montante máximo, são 10.000 euros, ou seja, 245.000 dólares. E como é que serão os juros? Os juros variam de 5% a 11%, portanto, são juros bastante, digamos, bonificados a partida, tendo em conta o contexto econômico do país. Nós estamos a praticar para esta linha um intervalo de taxa de juros bastante bonificadas e, ainda mais, há critérios de bonificação dentro do intervalo. Eu dou exemplo, se o Zé Bolsas tiver um projeto que seja viabilizado pela incubadora e que seja encaminhado ao BISP para análise e aprovação, se no projeto tiver como finalidade a exportação, é bom nós tocarmos aqui no que diz a exportação, que o país precisa substituir a importação. Nós estamos num país tipicamente importador e isto é muito mau para a nossa economia. Portanto, se o projeto visar a exportação ou então a exploração do ramo tecnológico, a partida há uma dedução na taxa de juros de 1 ponto percentual. Portanto, nesse intervalo de 5 a 11, imaginemos que tiver uma taxa de 11, tiver que ter a taxa de 11% com base nos critérios de análise, terá a partida uma redução de 1 ponto, ou seja, passa a ser 10%. E depois, tem o outro critério de bonificação tem a ver com o número de empregados. Portanto, o critério vai de 5 a 5 empregados em diante. Se tiver 5 empregados, há uma redução da taxa de juros de 0,25 pontos e assim sucessivamente, acima de 21 empregados, 1 ponto percentual, ou seja, 2 num total de, se for a 11%, terá uma taxa de juros de 9%. Portanto, é uma taxa, podemos dizer, que é bonificada a partida, que é para também ajudar a alavancar o negócio dos nossos empreendedores. Toca num aspecto que é bastante importante, tem a ver com incentivo à própria exportação, não é? Aliás, o administrador do BISP, no lançamento desta iniciativa em parceria com o Governo, através do Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, teria afirmado que, e cito aqui, a iniciativa privada, ainda muito incipiente, depende muito de projetos do Governo e é de maior interesse que, para o desenvolvimento da economia nacional, haja empreendedores privados. Fim de citação. Neste caso concreto, o que é que o BISP tem em carteira no sentido de estimular, de incentivar justamente a criação de iniciativas privadas em São Tomé e Príncipe? Zé Bolsas faz uma pergunta bastante pertinente e eu passo aí a publicidade. Aproveito para dizer que o BISP é um banco atento ao mercado e nós estamos bastante preocupados com a situação econômica do país. Nós temos diversas linhas de crédito, só para dizer, temos mais de 21 produtos de crédito, desde o setor primário até o setor terciário. Existem várias modalidades de crédito que nós podemos, de acordo com a necessidade de cada cliente, enquadrar na linha própria e financiar. Portanto, é preciso que haja investidores e haja recorrência para que nós financiarmos, porque nós temos condições de financiar os projetos de qualquer natureza. Já agora, no quadro dessa iniciativa lançada pelo BISP e também, como acaba de dizer, há dinheiro para financiar essas iniciativas, que apelo gostava de deixar, sobretudo à camada jovem, no sentido de nós criarmos uma classe empresarial forte ao nível de São Tomé e Príncipe? É preciso, primeiramente, os jovens se organizarem. Portanto, nós precisamos trazer a juventude para a inclusão financeira. A nossa economia é toda ela bastante informal. Na sua maioria, há muita informalidade ainda que se pratica. E o país perde muito com a informalidade. Nós estamos a falar precisamente do lado fiscal, os impostos que deixam de ser cobrados. Portanto, havendo condições, havendo, digamos, projetos, havendo
negócios que sejam frutíferos para a atividade econômica, que tenha viabilidade, nós estamos abertos para financiar todo e qualquer tipo de projeto. Nós temos vários tipos de produtos que podemos oferecer aos clientes em operações de crédito. Ezequiel Costa, coordenador comercial do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, com a linha de crédito no valor de 1 milhão de euros para financiar projetos de empreendedorismo jovem, um projeto que foi uma iniciativa lançada no âmbito de parceria com o Governo através do Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo. Ezequiel, obrigado pela sua presença em direto no Jornal das Sextas. Obrigado, Zé e boa noite. O Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo está na Ilha do Príncipe para inaugurar este sábado a incubadora regional de empresas. No entanto, ainda hoje, Vinícius de Pina foi recebido em audiência pelo Presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento. Durou pouco menos de 30 minutos. O Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, que chegou na tarde desta sexta-feira, irá proceder à inauguração da incubadora regional de empresas, pertencente à primeira rede nacional de incubadoras de negócios. No âmbito da minha visita à região autónoma do Príncipe, como sabe, as ações do Ministério são elas ações ao nível nacional, e nós estamos cá exatamente para executar alguns projetos que nós temos estado a desenvolver aqui ao nível da região autónoma do Príncipe. Amanhã teremos a nossa cerimônia de inauguração da incubadora regional. Portanto, estamos a falar de uma incubadora que foi reabilitada no âmbito do programa Empreende Jovem. Logo, ela neste momento está em condições de ser colocada em funcionamento, portanto vamos fazer este ato amanhã e era importante que o Presidente do Governo Regional estivesse a par de todos os aspectos inerentes a esta inauguração. Estando na região, o titular da pasta da Juventude aproveitará para visitar o Centro de Interação Jovem em Construção e também presenciar algumas das manifestações culturais, uma vez a região autónoma do Príncipe estar a festejar o mês de agosto, mês da cultura. Igualmente iremos fazer uma visita à obra do Centro da Juventude, portanto Centro de Interação Jovem Regional, que também é uma obra do Ministério que conta com o financiamento da Unicef. Portanto, uma obra que já teve seu início, houve um ligeiro atraso no âmbito das burocracias e os procedimentos de licitação. Portanto, estou convencido de que estes dias vão ser bastante proveitosos concernente às ações do Ministério. Por acaso, este é um mês da cultura da região autónoma do Príncipe, um mês em que a região encontra-se com bastante movimentação, tanto a nível turístico, tanto a nível cultural. Vou aproveitar estes 2 dias exatamente para curtir um pouco daquilo que são os hábitos culturais da região. Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo na região do Príncipe, para inaugurar a Incubadora Nacional de Empresas. Desde 9 de agosto corrente, que a obtenção de visto de curta duração para o espaço Schengen deixou de ser feita na Embaixada de Portugal. A União Europeia instalou em Vila Maria o Centro Comum de Visto, em que a marcação é feita apenas via online. Este novo processo especializado de visto Schengen foi apresentado ao Conselho de Ministros esta semana. A convite da Ministra dos Negócios Estrangeiros, uma delegação da Embaixada Portuguesa esteve esta quinta-feira no Conselho de Ministros para apresentar o Centro Comum de Visto. A partir do dia 9 de agosto, a obtenção de visto de curta duração para o espaço Schengen irá funcionar neste edifício situado em Vila Maria.
A partir desta data de 9 de agosto, portanto, todos os vistos de curta duração para o espaço Schengen são processados naquele Centro Comum de Vistos, deixando de ser processados na Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, que continuará a processar e emitir vistos, os chamados vistos nacionais, vistos de longa duração, de estado temporária, para efeitos diversos, desde tratamento médico, de estudo, de trabalho, entre outros. Uma alteração extensiva à forma de marcação de visto que será exclusivamente por via da internet. Foi explicado efetivamente que este Centro Comum de Vistos recebe marcações unicamente por via online, em que as pessoas fazem o agendamento prévio online e deslocam-se àquele centro na data em que tiverem, portanto, o seu agendamento, devendo levar também os formulários, os documentos que são exigidos para o processo de emissão de visto. Esses documentos também são informados no momento da marcação. O Centro Comum de Visto, que já funciona em Cabo Verde, terá ainda outras finalidades para São Tomé e Príncipe. Para além da finalidade da agilização de criação de procedimentos ágeis e de emissão de vistos de curta duração para o espaço Schengen, portanto não unicamente para Portugal, estamos a falar do espaço Schengen, tem também outro tipo de finalidades. Uma das quais prende-se com ações de informação, outra prende-se com ações formativas em São Tomé e Príncipe, à luz do que também aconteceu e que está a acontecer em Cabo Verde, onde também existe um centro comum de vistos, ações de formação com as autoridades são-tomenses, e outro aspecto que não pode ser esquecido e que é também muito importante, que se prende com a questão das permanências consulares no âmbito de competências do Centro Comum de Vistos. No caso de São Tomé e Príncipe, isso é particularmente relevante se atendermos já à situação da Ilha do Príncipe, da região autónoma do Príncipe, que, como todos sabemos, sofre de uma dupla insularidade, como é vulgarmente dito, e desse ponto de vista será também algo muito benéfico e muito importante para todos os são-tomenses oriundos daquela região autónoma, porque efetivamente, se pensarmos no processo de emissão de visto, que requer a deslocação ao espaço concreto para fazer esse processo de emissão de visto, havendo uma permanência consular, isso facilita porque a pessoa já não tem que se deslocar de propósito à Ilha de São Tomé, portanto é algo muito benéfico. O projeto, que iniciou em 2015, só agora será implementado. O Centro Comum de Visto, financiado pelo Fundo de Segurança Interna da União Europeia, será executado em São Tomé e Príncipe pela Embaixada Portuguesa. Este é o Jornal das Sextas. O Presidente da República, Carlos Villanova, já se encontra em São Tomé depois de 8 dias na Ilha do Príncipe, onde participou nas celebrações do Mês da Cultura. Foram 8 dias de permanência do Presidente da República, Carlos Villanova, na Ilha do Príncipe, numa visita oficial cumprindo com a promessa de se fazer presente na 15ª edição do Mês da Cultura desta região autónoma. Vivi momentos de cultura muito altos e muito bons. O Mês da Cultura tem o 15 de agosto como um marco muito importante, uma referência. Foram muitas as atividades, participei em quase todas elas de forma direta. Aproveitamos também para que eu me inteirasse de facto em loco do que são algumas ações em curso, encontros de trabalho com o Governo Regional, sobretudo na pessoa do seu Presidente do Governo Regional, Dr. Filipe Nascimento, e algumas ações de interação e de proximidade também junto às comunidades. Antes de deixar este território nacional, o chefe de Estado santomense, pelo que sentiu, viu e viveu, manifestou-se satisfeito e ausentou-se com o sentimento de dever cumprido. Saio daqui reconfortado, saio daqui com a sensação de que a cultura é de facto algo que deve ser preservada. Vi o interesse que se é dado a todos os níveis e a todas as faixas etárias, portanto uma altura, a dado momento, chamei de perenizar
e sinto-me tranquilo em relação a isso, porque vejo que aqui na região há esse esforço, há esse cuidado, o governo acompanha, patrocina, organiza, e depois vi uma moldura humana que há muito também já não via na região, o que foi muito importante, quer dizer que as pessoas aderiram, participaram, e que seja do meu conhecimento também não houve escaramuças, nem houve consequências de maior, digamos, que pudessem perturbar o bom desenrolar das coisas. E tudo isso faz com que eu de facto me sinta bem e numa espécie de dever cumprido, porque tinha prometido estar aqui por essas alturas, filo, e as coisas no seu todo correram muito bem. Durante sua estada na Ilha do Príncipe, esteve sempre lado a lado com o presidente do governo regional, Filipe Nascimento, que na hora do adeus reagiu a esta iniciativa do inquilino do Palácio Cor-de-Rosa. Uma visita vista por nós, dirigentes, governo regional, mas sobretudo também pela população, como uma visita muito boa hora, numa ocasião especial para o Príncipe, para a nossa cultura, e um reforço daquilo que é a presença das instituições do Estado, portanto os titulares, nesta proximidade com a população em qualquer parte do país onde se encontra, e neste caso em particular com a região, tal como com Cauê, Lembá, e algo que julgo ser muito positivo para tanto esta necessidade que a população tem de ter as instituições e os seus representantes próximos, e que esperemos seja de continuidade. A esta intenção, Vila Nova reagiu. Eu estou em casa, e estando em casa eu garanto também a continuidade e a unidade nacional, e sempre que puder farei esse exercício. O presidente da República, Carlos Villanova, deixará esta sexta-feira Ilha do Príncipe, depois de uma visita oficial de 8 dias, cumprindo com a promessa de marcar presença nas festividades do Mês da Cultura, edição 2022. Começa a haver pouca adesão da população nas campanhas de pulverização intradomiciliar. O facto está a comprometer a luta para a erradicação do paludismo, cuja meta se prevê para 2025. Para tentar perceber de facto o que se está a passar no terreno, no Jornal das Sextas está o coordenador do programa de luta contra o paludismo, João Alcântara. Boa noite. Muito boa noite. O que é que está de facto por detrás desta pouca adesão da população em abrir as suas casas à pulverização nos últimos tempos? Bom, a campanha começou bem, mas nós notamos nesses últimos tempos que tem havido pouca adesão da população. No entanto, as equipas têm estado a fazer revisões de onde já passaram, no sentido de ver se nós pudéssemos aumentar a cobertura. Principalmente em Água Grande, nós temos algumas localidades em que a cobertura não é lá muito boa. Nós temos a comunidade de Bairro Militar, nós temos Bairro Saton, Bairro do Aeroporto, nós temos Ganda 2, que é aqui por toda a região de Pantufo, Pema, a cobertura não é lá boa, São Marçal também. Nós, aqui na Vila Maria, a cobertura não é boa, nós temos uma cobertura de 67,6%, o que ideal é de 80%. Nós vamos continuar a fazer a sensibilização, vamos continuar a fazer, portanto, as revisões, no sentido de as pessoas as casas que estiveram fechadas, no sentido de nós voltarmos a pulverizar. Mas já procuraram entender, perceber o que é que se passa desta recusa da população em relação a esta importante via para a erradicação do paludismo, do combate ao mosquito Anopheles? Sim, há várias... há pessoas que dizem que não sabem, há pessoas que dizem que não querem, apresentam muitas justificações intempestivas, e isso dificulta as nossas atividades. Os operadores têm estado aí para terem bastante cedo, 7 e pouco, 8 horas, e já têm estado a começar as suas atividades, mas, infelizmente, embora a equipa
que passa para informar as pessoas do dia que nós vamos, mas mesmo assim nós temos tido dificuldades. Há várias razões, aqui eu já apontei atrás. As pessoas, bom, o produto não coça. Antes diziam que o produto coçava, o produto tinha um cheiro. Este produto não tem cheiro, não coça, não tem uma pouca irritação da pele. A população não quer simplesmente colaborar. Falta maior sensibilização, falta meios, se calhar, mais modernos no sentido de sensibilizar a população com megafones, se calhar com a contribuição da televisão, da rádio e outros meios para que, de facto, haja aderência, porque sem o envolvimento da população compreenderá que tornar-se-á muito difícil atingirmos esta meta de 2025, erradicar o paludismo nas nossas ilhas chamadas de maravilhosas. Sim, certo. A comunicação tem sido para nós um pedra no calcanhar. Temos dificuldades com a televisão, temos dificuldade com a rádio. Nós hoje achamos que a comunicação social vai nos ajudar. Vai nos ajudar a fazer pequenas sensibilizações, colher depoimento da população para melhor entendermos qual é a causa das pessoas que estão a recusar. Penso que a comunicação social... Se calhar falta uma boa sintonia e coordenação. O Programa Nacional de Luta contra o Paludismo e os diferentes órgãos de comunicação social. Precisamente. Falta essa coordenação. Mesmo nas nossas reuniões internacionais nós falamos sobre isso. A comunicação não é barata, a comunicação é um bocado cara, mas eu acho que existe vontade. A qual falta é a coordenação entre o Programa Nacional de Luta contra o Paludismo e a própria televisão. E também a rádio, que eu penso que vai nos ajudar a debelar a situação. Porque, se calhar, a atitude da população também muito tem a ver com as autoridades, porque, se calhar, e aliás já abordamos isso aqui, há meios para penalizar aqueles que não colaboram, porque está em causa a saúde da própria população. Concordo consigo. Nós já abordamos isso aqui uma vez, falamos que nós daríamos, aconselharíamos, sensibilizávamos a população no sentido de elas contribuírem, de elas participarem nesta ação preventiva, porque a prevenção é a arma que nós temos para combater uma determinada doença. Portanto, sem a prevenção, nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Portanto, estando a população sensibilizada, consciencializada, pensamos que vamos conseguir eliminar o paludismo conforme o país almeja. Pensamos que isso poderá acontecer. Uma vez dissemos que devemos primeiro sensibilizar a população e depois de sensibilizar a população, então aqui sim, a população já sensibilizada e consciencializada, aquelas pessoas que não abrirem as portas serão sancionadas. E qual é o sentimento do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo neste momento, quando, por exemplo, os objetivos não são atingidos? Por exemplo, esta semana houve a pulverização numa das localidades, Vila Maria, aqui mencionadas. No primeiro dia previa-se pulverizar cerca de 300 casas e, ao final do dia, o balanço era de apenas cerca de 100. Sim, é uma tristeza. Muito preocupante. Sim, é uma tristeza para nós, porque a pulverização é um dos meios que nós temos, é um dos meios agressivos de luta contra o vetor. Todos os mosquitos que andam de casa, se puserem na parede, vão morrer. Portanto, quando soubemos que houve essa quebra, o número de casas que foram programadas e as que foram pulverizadas, foi uma tristeza para nós. Foi uma tristeza porque contamos que a população, uma vez já conhecedor da matéria, uma vez sabido que nós vamos para lá neste dia, deveriam esperar no sentido de nós pulverizarmos as casas. As pessoas que trabalham
portanto, algumas instituições, sabem que no dia da pulverização podem ficar em casa. Se ficar em casa, o programa ou a ONG que está a executar o trabalho de pulverização passa um justificativo para apresentar no trabalho, de forma a pessoa não perder, portanto, o seu dia. Isso, desde os tempos remortos, a população, o Estado santomense, dê possibilidade para as pessoas ficarem em casa no sentido de pulverizar suas casas. Estão a ver que a saúde da população contra o paludismo depende dessas estratégias que nós temos. O anúncio prévio, através da rádio e da televisão, dos programas de pulverização, não contribuiriam, na sua ótica, para alterar este estado de coisas, anúncios com frequências e prévios? Isso já tínhamos essa estratégia já montada nos anos anteriores, mas o motivo de nós termos parado com isso é porque mesmo nós dizemos à população que vamos para uma determinada zona num determinado dia e muitas pessoas não param em casa. E assim, o itinerário, muitas vezes, com muitas pessoas que não param em casa para ser pulverizada, o itinerário da pulverização tem que recuar. E recuando, se nós mencionarmos, dermos através da rádio ou televisão os dias que nós vamos pulverizar, muitas vezes nós não cumprimos. Nós dizemos, vamos para tal zona um determinado tempo, um determinado dia, e como as pessoas não param em casa, não ficam casa fechada, recusam, nós somos obrigados a parar, a voltar a fazer novo agendamento do trabalho. É por isso que deixamos de informar com precisão as datas que nós vamos para uma determinada zona. Mas se calhar é necessário voltar a esta modalidade antiga. Eu acho que nós podemos voltar a essa modalidade antiga e verificarmos primeiro numa semana ou outra e ver se a modalidade está a contribuir ou não. Qual é o apelo, neste caso, que gostava de deixar à população, tendo em conta aquilo que já foram as consequências do paludismo, particularmente em casos de morbilidade, de mortes nestas duas ilhas? Olha, eu gostaria de, em nome do Programa Nacional contra o Paludismo, fazer um grande apelo à população. Um grande apelo porque Santo Tomé e Príncipe já foi um país em que já tivemos cerca de 230 óbitos por paludismo. Atualmente, com as estratégias de luta para a eliminação do paludismo, nós temos 1 ou 0 casos de óbito por ano, que é bastante bom para o país. E o número de casos registrados anualmente baixou consideravelmente, embora que no ano 2022 é um ano particular. Com as enxurradas que nós tivemos no mês de dezembro e continuou até o mês de março, fez com que houve muitos criadores e houve muito aumento de casos considerável. E nós tivemos de janeiro até aqui, só a partir das últimas 7 semanas é que nós começamos a ver o gráfico a baixar. Fruto também da própria gravana. Fruto também da gravana, portanto, os grandes criadores começaram a secar e assim também podemos dizer que os dados não é muito satisfatório, mas dá-nos assim uma... Seja como for, não se pode baixar a guarda. Não, é agora, no período ciclo, nós devemos fazer todos os esforços de forma que os mosquitos não façam o trabalho de transmissão da doença. A penalização poderá ser uma das vertentes, uma das armas no sentido de mobilizar, se calhar, a população a aderir a esta luta que é de todos. Sim, eu acho que sim. Embora nós ainda dizemos que a sensibilização é uma das armas importantes que nós temos, achamos que uma população bem sensibilizada e motivada, ela irá, portanto, aderir à pulverização. Caso isto não aconteça, nós teremos que usar a medida musculosa. Temos o paludismo, não é, que é provocado pelo mosquito Anopheles. Já temos em São Tomé e Príncipe a doença da dengue, que é provocada pelo mosquito Aedes, não é?
E, no entanto, não é? Em São Tomé e Príncipe, tudo indica que temos outras espécies de mosquito. Até parece um pouco contrassenso, Sr. Coordenador do Programa de Luta contra o Paludismo, porque tendo as consequências que já tivemos dos mosquitos, não é, ao nível nacional, com o paludismo, com a dengue, afinal, há um dia que se assinala a favor dos mosquitos. Por exemplo, amanhã, 20 de agosto, é o dia dos mosquitos. Sim. É um contrassenso. Bom, amanhã, dia 20 de agosto, é Dia Mundial do Mosquito. Esta data é comemorada devido à comemoração vem do momento que se soube, em 1897, que a transmissão do paludismo era feita por mosquito. Portanto, um senhor chamado, um médico inglês, chamado Ronald Ross, ele recebeu o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1902 pelo trabalho que ele realizou, portanto, a favor, portanto, da transmissão da doença. Até 1987 ainda não se sabia como era transmitido o paludismo. Então, foi a partir de 1987 que o Ross descobriu que a transmissão da doença era feita pela transmissão do mosquito. Pela picada? Picada do mosquito, fêmea. Bom, a partir de então, desde 1930, que começaram portanto, a acelerar o dia na Inglaterra. Portanto, mais no calendário, em outros calendários não se via, portanto, esta data. Por que nós estamos a comemorar essa data? É para despertar a população, sensibilizar a população dos perigos que esse certo causa, portanto, à humanidade. Ele provoca, portanto, nós falamos tanto também, a transmissão do paludismo, a transmissão da dengue. Repara, a giba, também por mosquito, nós temos elefantias. Sim, elefantias, não é? Nós temos a febre amarela, nós temos chikungunya, nós temos a zika, muitas doenças provocadas por mosquito. Então 20 de agosto não devia ser dia dos mosquitos, mas sim dia de luta contra os mosquitos, tendo em conta as consequências que os mosquitos provocam ou melhor, trazem para a própria saúde. Sim, o objetivo é que neste dia devemos fazer a sensibilização de ver o perigo que corremos com este bichinho tão pequenino que é tão terrível, é terrível, portanto, para os seres humanos. João Alcântara, no Jornal das Sextas, a finalizar com a celebração, algumas palavras sobre o Dia dos Mosquitos, 20 de agosto, mas aqui o acento tónico da sua presença no Jornal das Sextas foi justamente a pouca aderência, pouca adesão da população nas campanhas de pulverização intradomiciliar, facto que está a preocupar as autoridades nacionais numa altura em que a meta é a erradicação do paludismo em São Tomé e Príncipe até ao ano de 2025. João Alcântara, obrigado pela sua presença. Obrigado, também obrigado espero que os telespectadores tenham ouvido o meu apelo, no sentido de abrir as portas, no sentido de dormir embaixo do mosquiteiro, no sentido de conservar, olhar, tapar as águas para evitar que os mosquitos lá ponham e depositem os seus ovos, porque nós acabamos de dizer que temos paludismo, temos a dengue. Até os vasos de flores que nós temos em casa, por favor, eu queria fazer esse apelo à população no sentido de mudar as águas em cada 5 dias, de forma a nós eliminarmos essas duas doenças no nosso país. Muito obrigado. Fica o apelo do coordenador do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, aqui no Jornal das Sextas.
Realização das próximas eleições, mudanças climáticas e a graduação de São Tomé e Príncipe para o grupo de países de rendimento médio foram os assuntos que estiveram sobre a mesa no encontro esta quinta-feira entre o primeiro-ministro e chefe do governo e o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abdullah Said, que esteve no país por algumas horas, prometeu todo o apoio da ONU ao processo democrático são-tomense. Nesta visita de algumas horas a São Tomé e Príncipe, o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas manteve o encontro de trabalho com o primeiro-ministro. Abdullah Said e Jorge Bom Jesus falaram da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a ONU. Durante este encontro, falamos sobre desafios que os países pequenos têm enfrentado na área de turismo, mudanças climáticas e muitas outras questões. O primeiro-ministro manifestou a disponibilidade do seu governo em apoiar os desafios que estipulei para o meu mandato. São Tomé e Príncipe tem sido um grande suporte para a minha presidência. Com o aproximar das eleições legislativas, autárquicas e regional, a ONU está a apoiar o país neste processo eleitoral. United Nations supports transparent. As Nações Unidas têm apoiado as eleições transparentes e regulares neste belo país e o seu povo. Estamos a continuar a manter esse apoio a São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro considerou de histórica a visita do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas a São Tomé e Príncipe. Para nós é um momento histórico poder receber aqui uma individualidade de proa das Nações Unidas. Portanto, é um prazer, é uma honra, um privilégio. Portanto, estarmos aqui, aproveitamos o momento, naturalmente, para passar em revista, portanto, muitos dossiês do mundo. O clima é um deles. Portanto, as mudanças climáticas, nós próprios fomos fustigados, mas também a democracia. Os holofotes do mundo já estão sobre nós, porque temos as eleições já na vizinhança e estamos a contar com o apoio incondicional das Nações Unidas, mas o país, pela sua tradição democrática, está a abrir portas e janelas para os observadores internacionais. A visita de Abdullah Said serviu também para as duas partes abordarem a questão de graduação de São Tomé e Príncipe para o grupo de países de desenvolvimento médio. O governo, mas outros órgãos de soberania, nós, todos os partidos políticos, todos os santomenses em geral, têm que se sentar para poder-se analisar, aferir, de facto, da oportunidade deste processo. E se, de facto, estamos em condições de poder ser graduados em 2024. Mas saibam que, portanto, as crises são também oportunidades, são desafios também. Portanto, e se o país achar que tem problemas estruturais que nós já conhecemos, a graduação tem ao mesmo tempo vantagens e desvantagens. Talvez para nós, neste momento, vendo de forma simplista, talvez mais desvantagens do que vantagens. Mas isto vai depender, não é uma decisão... A Covid terá feito baixar os também, indicadores. de alguma forma, portanto, os indicadores, como eu disse, hoje houve um impacto bastante forte nos indicadores sociais, portanto, porque é com base nos progressos que nós fizemos ao nível da morte, da percentagem de morte materna, a educação, o esforço com a alfabetização dos santomenses, enfim, são esses indicadores que estão a ser avaliados. Mas, enfim, também, se formos graduados, naturalmente, passamos a ser um país de rendimento médio e todos aqueles privilégios dos países menos desenvolvidos, que temos tudo de borla a fabal, como nós dizemos, acaba. E, naturalmente, tudo isso tem que ser repensado, colocado nos dois pratos da balança e vermos o que perdemos, o que ganhamos, mas tudo isso é feito em concertação, inclusivamente com os peritos que nos estão a avaliar neste momento. Portanto, a procissão ainda vai no adro, estamos a trabalhar. O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta visita relâmpago de algumas horas, deixou esta quinta-feira o país com destino a Libreville, capital gabonesa.
Pela primeira vez, um presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas visita São Tomé e Príncipe. É, sem dúvidas, Moisés, um dos grandes acontecimentos da semana. Boa noite e bem-vindo ao Jornal das Sextas, Moisés. Boa noite, senhor jornalista José Bolsas, e boa noite, telespectador santomense. É claro que é um momento único, podemos considerar assim, porque não é todos os dias que, de facto, temos o privilégio de receber uma visita a tão alto nível como essa. De qualquer forma, é um sinal positivo, é sinal que nós estamos nos olhos do mundo, né? É sinal de que há uma atenção especial sobre nós, mas também acresce em nós, enquanto país, enquanto povo, alguma responsabilidade. É um bom momento também, porque com esta visita de alto nível, as partes reverem os acordos que nós temos com a própria Organização das Nações Unidas, que sabe melhorar aquilo que não está bem e reforçar aquilo que podemos reforçar. De qualquer forma, eu penso que essa visita traz outra componente também, porque o próprio presidente tem na sua agenda de trabalho a questão do clima, que é um assunto hoje que nós podemos considerar que é global, e São Tomé e Príncipe não foge esta regra. Então, reforçar-nos sobre este assunto vem, de certa forma, a crescer a nossa responsabilidade. Nós tivemos agora muitos problemas, alguns meses atrás, fruto da consequência da alteração climática, e foi mínimo, mas nós já sentimos na pele. Daí que reforçar de que, de facto, este é um assunto, o assunto da alteração climática é um assunto que nós temos que levar com muita responsabilidade, e ao termos, claro, o apoio e assessoria e os conselhos de uma organização de tão alto nível como essa, podemos tirar a maior vantagem possível. O Primeiro-Ministro inaugurou esta semana um conjunto de infraestruturas, sobretudo rodoviárias, com destaque para a estrada que liga Palha, Cabeça Cal, a Caixão Grande. Inaugurou também luz elétrica, que chega pela primeira vez à comunidade de Pagafogo, em Lemba. Moisés. Bom, claro que as vias de comunicação, estamos a falar das estradas. As estradas é um bem. A via de comunicação é importante para o desenvolvimento de qualquer economia. Sem as vias de comunicação, nós não conseguimos diversificar nem dinamizar a nossa economia. Daí que eu penso que estamos todos felizes e estamos todos de parabéns, porque saímos todos a ganhar. Mas é importante também reafirmar de que este processo da inauguração da estrada e da nova infraestrutura é uma coisa que temos que levar como sendo um trabalho de casa, um nosso trabalho de casa que temos que fazer todos os dias, porque, de facto, sem a via de comunicação nós não conseguiremos chegar lá, e aquilo que nós pretendemos, nós não conseguimos almejar. A energia, claro, é um bem, né? Sem energia temos praticamente a nossa vida paralisada. Daí que a comunidade que foi beneficiada, claro, está de parabéns, mas eu acho que o mais importante neste momento, mais do que nós levarmos, é vermos as fontes alternativas da energia, que é um assunto que é atual, porque já chegamos à conclusão que a fonte de energia que nós temos para já é muito cara e também não tem capacidade para que, efetivamente, por mais que haja vontade política, não há capacidade para levarmos a energia a todos os cantos de São Tomé e Príncipe. Daí que o apelo a todos envolvidos nesse processo, e particularmente ao governo, é acelerarmos e vermos, enfim, alternativas, outras fontes de alternativa da energia, para que efetivamente possamos sim levar energia a todos os cantos e o povo saia a ganhar. Isso vai ajudar cada família a desenvolver e melhorar a sua economia. E por falar em obras, Moisés, em Mesocha, foi inaugurado, não é? Ou melhor, inaugurada uma maternidade para o segundo distrito mais populoso do país. Sim, muito bem. Já fazia falta,
Misoche, que é o meu distrito por acaso, que é o segundo maior do país, já merecia há algum tempo uma maternidade para, enfim, diminuir o cansaço assim das nossas mamães, das nossas mães, podemos assim dizer. Daí que, claro, que essa extensão desse serviço da maternidade vem, de certa forma, sim, ajudar, vai ajudar muito, porque, enquanto o maior distrito do país, claro que muitas vezes as mulheres têm que percorrer, já estão numa situação de aflição, ainda têm que percorrer uma longa distância até o Hospital Central, daí que encurtar essa distância e facilitar a vida das pessoas, claro que vem ajudar bastante, e é preciso continuar a fazer, não só fazer no distrito de Misoche, mas fazer em outros distritos também, para que possamos diversificar os serviços e tornar a vida das pessoas mais facilitadas. Agosto é o mês da cultura no Príncipe. O ponto alto aconteceu no dia 15, com a exibição da Alto de Floripes, e para além disto foi lançado o projeto Ser Príncipense, que visa resgatar as tradições culturais da ilha. E também na Roça Sundi, não é? Inaugurado um planetário no espaço de ciências. Em suma, um conjunto de atividades, não é, que fizeram prender, no bom sentido, por uma semana, o Presidente da República, Carlos Villanova. Já há algum tempo que a Ilha do Príncipe vem sendo o centro das atenções, o que é muito bom. E claro que nenhum país se desenvolve se não valorizar a sua cultura. E a região do Príncipe tem feito isso com alguma sabedoria, o que é bom, e precisamos fazer isso não só na Ilha do Príncipe, mas precisamos fazer em São Tomé e Príncipe. A nossa cultura é a nossa identidade, é a nossa caixa postal. Daí que tudo que nós pudermos fazer para resgatar a nossa cultura só nos vai ajudar, só nos vai valorizar, e efetivamente iremos demonstrar, seja lá onde nós estivermos, aquilo que realmente nós somos. Portanto, esse projeto vem num bom momento. Parabenizar a todos que estão envolvidos, as pessoas que estão a trabalhar afincadamente, porque eu acredito que o país sai a ganhar e São Tomé e Príncipe sai a ganhar, o povo de São Tomé e Príncipe sai a ganhar e os principienses saem também a ganhar. Moisés Viegas, de regresso a este espaço, não é? Jornal das Sextas, com análise dos principais acontecimentos da semana. Moisés, obrigado e boa noite. Muito boa noite. Um pai de 45 anos é acusado de ter abusado sexualmente das suas filhas menores e da enteada na comunidade da Azeitona, na Ilha do Príncipe. E em Caixão Grande, uma menor de 15 anos terá sido abusada sexualmente por um jovem de 26. Esses casos destacam-se no balanço policial desta sexta-feira. Aspectos que temos a destacar, em primeira questão, são casos de abuso sexual de menor. Um deles em Caixão Grande, onde um senhor de 28 anos de idade abusou sexualmente de uma menor de 15 anos de idade. Portanto, o outro ocorreu na comunidade de Azeitona, na região autónoma de Príncipe, onde um pai de 45 anos tem abusado sexualmente das suas filhas e enteada, sendo que a filha de 13 anos atualmente, constantemente sendo abusada pelo pai, a filha atualmente com 17 anos, portanto está sendo abusada pelo pai desde 13 anos de idade, e a enteada também que está sendo abusada pelo padrasto desde os 13 anos. Tivemos na região autónoma de Príncipe também, concretamente na comunidade de São Joaquim, um caso de suicídio em que um indivíduo, por desentendimento com a sua companheira, pretendeu pôr fim à sua própria vida, sendo dessa vez, portanto, ter deixado cair de uma madeira, portanto, e acabou por falecer. A questão de agressão física, portanto, em Abade, na região autónoma do Príncipe, onde uma senhora
atingiu a outra com golpes de manchinha na cabeça, sendo esta gravemente ferida e socorrida ao Hospital Central, portanto ao Hospital Regional, e tendo de ser assistida pelo referido hospital. Registrou-se também na região autónoma do Príncipe abandono de menor por duas mães, estamos a falar de menor de 3 meses de idade, em que as mães a abandonaram por questões, portanto, de desentendimento com o parceiro. Essa questão foi seguida e reposta, portanto, pelo Comando Regional do Príncipe. Caso de violência doméstica em Boa Entrada, em que um senhor, atingiu gravemente a sua companheira com recurso à faca, sendo que a mesma companheira foi assistida no Centro de Saúde de Lobata, tendo ficado internado para o controle médico. Ao nível, tivemos também o caso de tentativa de violação que ocorreu em Neves, onde um senhor de 47 anos tentou violar uma menor de 11 anos de idade, portanto, sendo que pela resistência da mesma, o mesmo desferiu diversos golpes contra a menor, sobretudo na região da cabeça, tendo a mesma sofrido lesões graves. Até esse presente momento encontra sob controle médico, merecendo de cuidados específicos. As nossas desculpas pela má qualidade do som na apresentação deste balanço policial da semana. Celebra-se hoje em todo o mundo o Dia do Trabalhador Humanitário. A data, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2008, visa homenagear as pessoas que dedicam as suas vidas às ações humanitárias. Numa mensagem por ocasião da data, a encarregada do escritório do Programa Alimentar Mundial no país, Edna Pérez, destacou a força e o empenho dos trabalhadores que atuam no terreno e daqueles que realizam trabalhos importantes nos bastidores. Um trabalhador humanitário é aquele que se dedica a salvar vidas das pessoas que são afetadas pelas guerras, pela fome, pelas catástrofes naturais, levando-lhes uma esperança de um dia melhor e de melhores condições de vida e de sobrevivência. Os trabalhadores humanitários tentam sempre fazer chegar o seu apoio que possam mitigar o impacto da crise nas pessoas mais afetadas. O número de pessoas que precisam do apoio do PAM tem vindo, infelizmente, a aumentar ao longo dos anos. Atualmente, cerca de 303 milhões de pessoas precisam de apoio humanitário. E o PAM está na linha da frente para dar este apoio aos que mais precisam, através de géneros alimentícios, um prato quente por dia, que é o que nós temos vindo a fazer em São Tomé e Príncipe. O PAM São Tomé e Príncipe, apesar de São Tomé ser um país pequeno e de alguma estabilidade política, um país democrático que não é tão devastado pela fome comparativamente aos outros países no mundo, ainda assim a pandemia da Covid-19 e as recentes cheias que afetaram o norte do país demonstraram que, de facto, é necessário que o PAM São Tomé e Príncipe também apoie o governo a salvar vidas dos santomenses. Desde 2020, que o PAM tem vindo lado a lado com o governo a dar assistência alimentar de emergência às crianças, sobretudo as mais vulneráveis e às populações vulneráveis. Através do nosso apoio humanitário ao país, fizemos chegar voos humanitários a São Tomé e Príncipe durante o período da pandemia e enquanto as fronteiras estiveram encerradas. Estes voos humanitários trouxeram medicamentos, materiais para apoiar o país a fazer face à pandemia. Em 2020, o PAM foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz. E este Prémio Nobel da Paz foi um reconhecimento pelo trabalho e empenho dos trabalhadores humanitários do PAM em várias partes do mundo. Deixo aqui um apelo a todos os trabalhadores humanitários, quer estejam em São Tomé, quer nos outros países, para que continuem as suas missões, continuem a trabalhar com motivação e garra para que possamos construir um mundo melhor, com menos pessoas desfavorecidas, com menos fome e com mais estabilidade para todos.
Abrimos agora a janela internacional para dizer que subiu para 21 mortos e 33 feridos o número de vítimas do atentado numa mesquita em Cabul, a capital do Afeganistão. De acordo com uma testemunha ocular, a explosão foi levada a cabo por um bombista suicida. Entre as vítimas estão um clérigo e diversas crianças. Uma testemunha que sobreviveu ao ataque conta. Estava a assistir à oração da noite com outras pessoas quando a explosão ocorreu. Foi muito poderosa e dentro da mesquita. O atentado ainda não foi reivindicado. A filial local do Grupo Estado Islâmico intensificou os ataques contra os talibãs e os civis desde a tomada do poder pelos talibãs há um ano, tornando-se a principal ameaça à segurança no país. O governo talibã promete punir os autores destes crimes, mas tem-se revelado impotente para travar estes ataques. Desta forma, concluímos o Jornal das Sextas. Obrigado pela preferência, boa noite e bom fim de semana.